Vamos lá para a correção. Correção do grupo 1, Direito Penal e Processual Penal. Vamos lá. Vou soltar aqui o tempo, né? Vou começar isso aí. Só para registrar aqui. Penal. Penal e Processual Penal. Vou corrigir aqui de vermelho mesmo. Vamos lá. Vou aumentando aqui. Cada vez que a gente for para uma questão, a gente vai vendo direitinho. Aqui, vamos lá. Questão 1 sobre criminologia. A resposta certa da questão é a letra D. Eu havia marcado letra C. Então vamos descobrir aqui o que eu errei. E o que faltou, né? Vamos lá. Letra A. A letra A fala: a ideologia do tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial. Calma aí. Que tem a finalidade. A ideologia do tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial e a valorização do livre-arbítrio são resquícios das teorias criminológicas positivistas do século XIX, encabeçadas por César Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficou, como é que foi o comentário aqui. Entendi. Bora aqui, ó. Vou marcar essa questão aqui. Vamos copiar essa questão aqui para fazer o comentário sobre ela. Bora aqui. Questão 1. Bora aqui rapidinho. Vamos lá. Essa questão aqui. Bora lá. Ideologia do tratamento durante a execução penal. A ideia de que a pena tem finalidade de prevenção especial e a valorização do livre-arbítrio são resquícios das teorias criminológicas positivistas do século XIX, encabeçadas por César Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, né? Garofalo. Então, vamos lá. Aí o comentário vem: as teorias criminológicas positivistas têm como características. Então aqui tá falando da criminológicas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Teorias criminológicas positivistas. Teorias criminológicas positivistas. Nós temos. Quais são as características, né? O empirismo científico, o empirismo cientificista, observação e experimentação dos fatos. Então, empirismo cientificista. Temos ter o criminoso como objeto de estudo. Criminoso. Objeto de estudo. Importância do estudo do criminoso como autor do crime.
A delinquência é vista como um mero sintoma. Delinquência. Delinquência. Ó, sintoma. Sintoma. É. Sintoma. Deve-se procurar trabalhar com estes instintos de forma a evitar o crime. Então, isso aqui é só um sintoma. Determinismo. Determinismo. Determinismo, pois aborda o delinquente através de um caráter múltiplo. Assim, o indivíduo é compelido a delinquir. Compelido. Compelido a delinquir. Delinquir. Delinquir por causas externas inexoráveis. Com efeito, as penas teriam o objetivo de proteção da sociedade e de reeducação do delinquente. Nesse caso aqui, pena. Pena. Proteção. Proteção da sociedade. Proteção da sociedade. E proteção da sociedade. Qual outra condição? Proteção da sociedade. Você defende que não tem livre-arbítrio, né? Vou colocar aqui, ó. Não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Apenas por objetivo da proteção da sociedade e reeducação do delinquente. Educação do delinquente. Delinquente. Educação do delinquente. Beleza. Próximo. Vamos lá. Então aqui a gente fechou teorias criminológicas. Vou aumentar isso aqui. Teorias criminológicas positivistas. Beleza. Agora vamos para a escola clássica. Não, vamos comparar com a questão. Aí na questão ele fala aqui a ideologia do tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial e valoração do livre-arbítrio são resquícios das teorias criminológicas positivistas. O que a gente tem aqui como positivistas? A gente tem empirismo cientificista, ideologia criminoso objeto do estudo, e proteção da sociedade e reeducação delinquente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Letra A. Vamos por partes então. A ideologia do tratamento durante a execução penal. Ok. Aqui, correto. A ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial. Prevenção especial. Ok. E a valorização do valorização do livre-arbítrio. Esse aqui, ó. Valorização do livre-arbítrio. Aqui, ó. Não há livre-arbítrio. Pronto. Aqui prepondera. Opa, vamos voltar aqui. Aqui prepondera o determinismo. Determinismo.
Pronto. Letra B. Vamos lá para a letra B. Letra B. As discussões sobre a legitimidade do direito de punir. Discussões sobre o direito e legitimidade de punir. O controle dos abusos praticados pelas autoridades. Prevenção geral negativa, né? Prevenção geral negativa. A ideia de prevenção geral da pena. O estudo do delinquente estiveram entre as principais preocupações da escola criminológica clássica, representada, dentre outros, por César Beccaria e Francesco Carrara. Vamos lá. Estudo do delinquente. O estudo do delinquente é da escola clássica. O estudo do delinquente. Escola clássica. Escola clássica. Na verdade, aqui. Esse aqui a gente já fechou. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui. Escolas. Depois da escola clássica. Depois da escola positivista, nós vamos para positivistas. Nós vamos para as escolas clássicas. Escolas clássicas. Escola clássica. Na escola clássica. Na escola clássica a gente vai colocar aqui como características individualistas. Individualista e liberal. E liberal. Beleza. Depois, considerando o crime como fenômeno jurídico e a pena como meio de retribuir ao delinquente o mal por ele praticado, sob seu livre-arbítrio, a pena seria um mal imposto ao indivíduo que merece o castigo. Pena é o mal que o indivíduo merece. O indivíduo merece por causa do uso do seu livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio, do uso do seu livre-arbítrio em delinquir. Ou seja, como ele é livre e ele optou e ele quis delinquir, por isso cabe ser punido. O que seria esse mal aqui? A pena é isso. Vamos lá. Merece ser considerado cometeu. Então vamos ver aqui, ó. Ele vira e fala: o estudo do delinquente estiveram entre as principais preocupações da escola criminológica, representada, entre outros, por César Beccaria. Vamos ver aqui. Então, letra B. Tá errado porque o estudo não era focado no delinquente. O foco o foco era o crime. Estudo do crime. Do crime. Beleza. C. Vamos lá pra C. C que foi a correta, né? Não, C foi a que eu marquei. A teoria do etiquetamento, que teve como Howard Becker
um dos seus mentores ocupou-se de indagar o porquê de certas pessoas serem tratadas como criminosas e de questionar os critérios de seleção das instâncias de controle social, dando primazia à investigação sobre os motivos que levam o delinquente a praticar o crime, bem como a retribuição proporcional como fundamento da pena. Então vamos lá. Até controle social, vamos ver. Serem tratados como criminosos, questionar critério de seleção de instâncias de controle social. Até aqui, correto. Correto. Dando primazia à investigação. Vamos lá. Sobre aqui. Teoria do etiquetamento. Etiquetamento. Teoria do etiquetamento. Vamos lá. Na teoria do etiquetamento, dando primazia à investigação sobre os motivos do delinquente. Na teoria do etiquetamento, ele trata o crime ou as condutas criminosas, condutas criminosas como fruto de uma construção formal das instâncias de poder. Fruto de uma construção formal fruto de uma construção formal. Cadê aqui, ó? Fruto de uma construção formal das instâncias de poder. Das instâncias de poder. Das instâncias de poder. Então aqui já tá errado, né? Dando primazia à investigação sobre os motivos que levam o delinquente a praticar o crime. Errado. Então aqui já tá errado. Bem como a retribuição proporcional como fundamento da pena. A pena tem aqui, ó. Pena tem função estigmatizante. Função estigmatizante. Estigmatizante. O condenado passa a ser enxergado como criminoso. O apenado. O condenado. Condenado passa a ser visto como criminoso. Tá, vamos lá. Letra C. Então vamos aqui, ó. A teoria do etiquetamento teve como Howard, um dos seus mentores, ocupou-se de indagar o porquê de certas pessoas serem tratadas como criminosas e de questionar os critérios de seleção das instâncias de controle. Até aqui tudo bem. Dando primazia à investigação sobre os motivos que levam o delinquente a praticar o crime. Essa parte aqui já tá errada. Vou até marcar aqui, ó. Opa. Essa parte aqui que tá errada. Aqui, ó. Tá errado. Eu vou aproveitar e deixar marcado tudo aqui, ó. O estudo delinquente. Aqui tá errado. E aqui, ó. Valorização do livre-arbítrio. Tá errado. Beleza. Letra D. Letra D tá correta. Então não vamos nem perder tempo. Só vamos ler aqui. O funcionalismo sistêmico adotado por Gunther Jacobs enxerga na violação da norma
a expressão simbólica da falta de fidelidade ao direito, o que ameaça a integridade e a estabilidade sociais, e defende que a lesão a bens jurídicos específicos não é o que justifica a incidência da pena, cuja função é de prevenção positiva, representando a reação social ao delito, com reforço da vigência dos valores violados. Beleza. Vamos lá para a letra E, a última aqui. Vamos lá. Cadê? Letra E. Vamos ver primeiro letra C aqui, só para dar uma conferida. Letra C. Letra C. A teoria do etiquetamento compreende que um fato só é tomado como criminoso após a aquisição desse rótulo, através da criação de uma lei que seleciona certos comportamentos como irregulares, de acordo com os interesses sociais. Em seguida, a atribuição a alguém da pecha de criminoso depende novamente da atuação seletiva das agências estatais de repressão. Passa a ser objeto de estudo da criminologia a descoberta dos mecanismos sociais responsáveis pela definição dos desvios e dos desviantes, os efeitos dessa definição e os atores que interagem nessas complexas relações. Deixa-se de lado a visão do crime como entidade natural e do criminoso como portador de anomalias físicas ou psíquicas. Com efeito, essa teoria não dá ênfase à pessoa delinquente. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Não dá ênfase. Não dá ênfase à pessoa do delinquente. Não dá ênfase à pessoa do delinquente. Não dá ênfase à pessoa do delinquente, já que para ela crime ou criminoso são apenas rótulos. Aqui, ó. Crime ou criminoso são apenas rótulos. São apenas rótulos. Pronto. Aqui fechou. É isso mesmo. São apenas rótulos. A teoria do etiquetamento. Essa linha de estudos abandona a noção de sistema penal como recuperador de desviados. Os desviados, pelo contrário, compreende que a atuação rotuladora do sistema penal contribui para a permanência do indivíduo no papel social do delinquente, que lhe é atribuído. Então, aqui, ó. Vou aumentar aqui. Direito penal, ao rotular, contribui aqui, ó. Todos pelo contrário. O direito penal, ao rotular, contribui para a permanência do indivíduo. Ao rotular, contribui para a permanência do indivíduo. Contribui para a permanência do indivíduo no papel social de delinquente. Contribui para a permanência do indivíduo como delinquente.
Delinquente. Delinquente. Vamos levantar aqui. O direito penal, ao rotular, contribui para a permanência do indivíduo como delinquente. Vamos lá. Isso aqui, ó. Então ficou assim. Pronto. Isso. Agora, por último, a letra E. O garantismo concebido por Ferraioli foi engendrado. Ferraioli foi engendrado a partir de um modelo de direito penal mínimo, que concebe como objetivo de intervenção penal estatal a prevenção de delitos, mas também a prevenção de reações informais e arbitrárias do Estado ao cometimento do delito. Então vamos ver aqui. Ele fala: o garantismo integral penal, do qual é adepto Luiz Ferraioli, postula tanto a obediência a axiomas como legalidade, anterioridade e a lesividade e a presunção de inocência quanto à tutela de interesses da vítima. Então aqui, no desenrolar do processo penal, por ser ela uma parte necessitada da proteção do Estado. Então ele vem e fala: nesse sentido, reputo pertinente transcrever trecho da linha acerca do significado do termo garantismo, quem, segundo o autor, designa, abre aspas, designa um modelo normativo de direito, precisamente no que diz respeito ao direito penal, o modelo de estrita legalidade, próprio do Estado de Direito, que, sob o plano epistemológico, se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político, se caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência e a maximizar a liberdade, e sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos do cidadão. O garantismo integral é uma vertente doutrinária que busca complementar o garantismo penal de Ferrajoli. Assim, visa estender à comunidade e ao Estado a proteção de matriz constitucional dos bens jurídicos que lhes são caros, e não apenas proteger o indivíduo ou os grupos contra os quais, eventualmente, incida o poder irracional punitivo do Estado. Então, na verdade, aqui, o erro é garantismo. Temos o garantismo. Temos o garantismo. O garantismo do Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, no qual o foco está no réu. No réu. É isso. Tá no réu. Tá no réu. Tá no réu. Frente ao arbítrio estatal. Já o garantismo integral penal busca interpretar a obra de Luigi Ferrajoli, focando também no réu,
na sociedade e na vítima. Na vítima. Pronto. Esse aqui. Então, só o garantismo Verraioli não é o suficiente para isso aqui. Então, o erro tá aqui, ó. Pronto. Resolvido. Opa. Vamos voltar, né? Que ficou feio. Pronto. Vamos lá. Já foi a questão 2, hein? Só juntar isso aqui. Vamos lá, questão 2. Questão 2. A gente marcou letra B, é a resposta certa, ou seja, o motorista sem imunidade diplomática da Embaixada de Portugal em Brasília, que furta de dentro da sede daquela repartição diplomática com computador, presta contas à Justiça Penal Brasileira. Exatamente. A gente tem que lembrar que a embaixada não é um pedaço do país aqui, né? É só lembrar disso. Vamos lá, então, letra B. Vamos ver. A gente ficou com dúvida em qual? Desistência voluntária só se aplica a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Não tem isso, né? Vamos ver o artigo. É no artigo 15 aqui. Vou colocar. Vamos lá. Diminuir isso aqui o tamanho. Pronto. Artigo 15. No artigo 15 fala. Artigo 15. Vou colocar aqui para ver se. Aqui é Código Penal. Vamos ver aqui. Código Penal. Cadê? Cadê? Artigo 15. Vamos lá. No artigo 15 fala. Ó, na questão ele fala bem assim. Deixa eu só mudar aqui pra vocês verem. Questão. Na questão. Vamos ver aqui, ó. Ó, na questão ele fala. A desistência voluntária só se aplica a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o agente não responde pela tentativa. Beleza. Ele vem e mostra aqui, ó, no artigo 15 fala. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Ou seja, não tem nada dessa previsão aí, né? Se é com violência ou sem violência. Na verdade, com violência ou sem violência, ele trata aqui, ó, no arrependimento posterior. Arrependimento posterior, artigo 16, ele fala: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Lembrando que até o recebimento. A pena será reduzida de um a 2/3. Então, beleza. Aqui tá errado. Sem violência, grave ameaça. Beleza. Voltar. Vamos voltar. B. Vamos para a letra B. Correta, né? Exatamente. É só lembrar que não é parte do que é a letra B aqui, ó. Só lembrar, quer ver? Vamos só colocar aqui, ó. Embaixada. Aqui, ó. Não é extensão extensão não é extensão do país. Pronto.
Não é a extensão do país. Pronto, só lembrar disso aqui. Vamos lá. 77. Oh, 77. Letra C. É incorreta. Decreto-lei. Vamos ver aqui. Lei de contravenções. Vamos pôr aqui. Lei de contravenções. Ó, tentativa de vias de fato. Vamos ver aqui, ó. É o artigo 4º, né? Ó, vou ler aqui porque é pouquinha coisa. A Lei de Contravenções Penais, Decreto 3.688, em seu artigo 4º, expressamente afasta a possibilidade de punição da tentativa de contravenção. Artigo 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. Aqui está lá no artigo 4º. E vias de fato, né, com o artigo, Ctrl F, vias de fato. Artigo 21. Então aqui, ó, vias de fato, artigo 21, artigo 21, vias de fato e tentativa, que não é punida no caso de contravenção, artigo 4º da Lei de Contravenção. Artigo 4º. Oh, artigo 4º. Artigo 4º. Pronto. Vamos lá, letra D. Letra D. Letra D. O arrependimento posterior, enquanto causa de redução de pena, exige que a reparação do dano ocorra antes do recebimento da denúncia. Então aqui, após. Na verdade é antes. Antes do recebimento da denúncia. Pronto. Só isso aqui. Artigo 16, né? A gente viu? Artigo 16 que a gente acabou de ler. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, aí ele fala, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então é isso. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3, de 1 a 2/3. Prontinho. Voltando. Bora lá. Letra E. A ineficácia absoluta do meio empregado e a impropriedade absoluta do meio. Aí, ó. Vamos ver. Letra E. Cadê? É isso mesmo. Então é só isso aqui, ó. É tipicidade, não licitude. Pronto. 3 já foi. Vamos lá para. Ou 2 já foi. Vamos lá para 3. A 3, a resposta certa. 3, a resposta certa foi letra E. A gente acertou. Mas vamos lá, artigo por artigo. Vamos lá. Sentença por sentença. Só para conferir. A gente marcou a letra E. Letra E. Vamos lá. Vamos lá. Por aplicação direta da teoria da causalidade adequada, adotada como regra pelo Código Penal Brasileiro, uma vez. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ah, verdade. Esse aqui, ó. Na verdade, não foi essa teoria aqui adotada pelo Código Penal, né? A teoria adotada pelo Código foi a teoria da equivalência
dos antecedentes causais. Pronto. É o que se extrai do artigo 13, caput. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Excepcionalmente, isso aqui na verdade, exceção. Exceção. Que é a que aparece no parágrafo 1º do artigo 13, que é a teoria da causalidade adequada. Então tá errado por isso. Porque a regra é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. O meu parágrafo. E aqui, parágrafo 13. Isso, o artigo 13, né? Aí vem o resultado de qualquer. Ó, o resultado de que depende a essência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ele vem falar no parágrafo 1º. A superveniência. No parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. É outra coisa, né? Mesmo. Artigo 13 aqui, ó. Transforma como regra e no outro caso fica como exceção. Vou ver aqui. Vamos lá. Letra B já foi. Vamos acelerar que senão a gente não termina esse negócio não. Letra B. Letra B errada. Que não vai entrar como. A gente tinha que achar correta, é isso mesmo. Letra B errada, né? Que não vai entrar como homicídio consumado. A assertiva está quase toda correta. Pois de fato trata-se sobre causa. Causa superveniente e relativamente independente. Beleza? Causa superveniente e relativamente independente. Aqui correto e aqui correto. Respondendo pares por homicídio tentado. Aí vem aqui a citação do Kleber Masson. Ferido que morre durante o trajeto para o hospital em face de acidente de tráfego que atinge a ambulância que o transportava. A expressão por si só revela a autonomia da causa superveniente que, embora relativa, não se encontra no mesmo curso de desenvolvimento causal da conduta praticada pelo autor. Daí, responder só pelo que já praticou, né? Então vai responder por homicídio tentado. 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 Aí, ó. Artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência da causa relativamente independente. Superveniência relativamente independente, ou seja, o mesmo caso da questão, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Por isso é homicídio. Por isso homicídio tentado. Homicídio tentado. Pronto. Vamos lá. Letra C. Letra C. Letra C. Acho que a letra C a gente vai ter que ampliar, sim. Pronto. Letra C. Uma causa. Ó, Aquiles, sabendo que Heitor é hemofílico, fere com intuito homicida, ocorrendo efetivamente a morte. Em virtude de hemorragia derivada da doença da qual Heitor era portador, situação essa leva à punição de Aquiles por homicídio tentado, sendo a hemofilia, nesse caso, considerado com causa.
Na verdade, estamos aqui uma causa relativamente independente. Independente pré-existente. Pré-existente. Ou seja, é, existe previamente a conduta do agente, né? Aí, nesse caso, em obediência à teoria da equivalência dos antecedentes causais, o agente responde pelo resultado naturalístico. Com efeito, suprimindo-se mentalmente a sua conduta, o resultado material não teria ocorrido quando e como ocorreu. Então, na verdade, o erro está aqui, ó. Homicídio tentado. Ele vai responder por homicídio consumado. Homicídio consumado. Pronto. É isso. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Pronto. Vou colocar aqui só para marcar. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Responde pelo resultado naturalístico. Vamos lá, letra D. Letra D. Letra D. Ao se antecipar ao carrasco, quebrou o nexo causal da conduta daquele carrasco, que era amparado por estrito cumprimento do dever legal. Isso mesmo. Então tá aqui errado, por quê? Tá errado aqui, ó, porque é punível, porque Menelau não está amparado. Não está amparado. Vou aumentar aqui. Não está amparado em causa excludente de ilicitude. Não está amparado em causa excludente de ilicitude. Ilicitude. Ponto. Pronto, só isso. E letra E está correta. Então só vamos marcar aqui. Patroclo, com o intuito de matar Enéas, dispara contra ele com arma de fogo, ferindo-o, sobrevindo à morte de Enéas exclusivamente por intoxicação causada por envenenamento provocado no dia anterior por Ulisses, devendo Patroclo, nessa situação, responder por homicídio tentado, porque o envenenamento é considerado causa absolutamente independente pré-existente. Correto. Vamos lá. 4. Vamos lá. A 4 a gente marcou letra C e acertou. Letra C. Letra C correta. Vamos ver aqui. Letra A. Letra A está correta. Pela teoria do domínio do fato.
Autor mediato é aquele que se vale de um inculpável de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer um crime. Então, quanto ao concurso, só vou marcar aqui só para. Quanto ao concurso de pessoas, o agente é autor mediato caso se utilize de outra pessoa para cometer o crime mediante coação moral irresistível. Correto. Letra B. Letra B. É incabível a legítima defesa contra a legítima defesa real, estado de necessidade real, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Por que que isso está errado? Porque tem que ser injusta agressão. Então vamos colocar aqui, ó. Ausência de injusta agressão. Injusta agressão. Pronto. Letra C. Letra C. Letra C. Incorreta. O estado de necessidade. Vamos lá. Embora o estado de necessidade seja de fato uma causa excludente de ilicitude, se o agente recai em erro relativo aos pressupostos de fato de uma causa de excludente de ilicitude, verifica-se a ocorrência de uma discriminante putativa. Na teoria do crime, a consequência da discriminante putativa do fato dependerá da teoria da culpabilidade adotada. Para a teoria normativa estrita, que defende a teoria unitária do erro, qualquer discriminante putativa, se inevitável, corresponde a uma excludente culpabilidade por erro de proibição. Afasta o potencial conhecimento da ilicitude. Já para a teoria limitada da culpabilidade, adotada pelo CP, uma discriminante putativa de fato caracteriza erro de tipo permissivo. Assim, se inevitável, exclui dolo e culpa. Se evitável, exclui apenas o dolo. Respondendo o agente a título de culpa se prevista a modalidade culposa. Então vamos lá. O estado de necessidade constitui causa de exclusão de ilicitude. Até aqui correto. Até aqui correto. Se o perigo para o bem salvo pelo agente for putativo. Se o perigo para o bem salvo pelo agente for putativo. Errado, né? Se o estado de necessidade for putativo, aí temos duas teorias. Calma aí. Temos a teoria normativa estrita. Teoria normativa estrita. E temos também a teoria cadê? Cadê a outra teoria? Teoria limitada da culpabilidade. Temos a teoria limitada da culpabilidade. Culpabilidade. Pronto. Temos essas duas teorias. Na primeira, ou seja, na teoria normativa estrita, que defende a teoria unitária do erro, qualquer discriminante putativa, se inevitável, corresponde a uma excludente de culpabilidade, por erro de proibição. Já para a teoria limitada da culpabilidade, essa aqui que foi adotada pelo CP, uma discriminante putativa de fato caracteriza erro de tipo permissível. Assim, se inevitável, exclui o dolo e culpa. Se é evitável, exclui apenas o dolo. É isso. Constitui causa de exclusão de ilicitude. Errado, né? Ela só vai ser de ilicitude, só vai excluir de ilicitude se caso seja não putativo. Então,
Estado de necessidade. Exclui a ilicitude. Quando putativo, vai incidir sobre a culpabilidade. Vai incidir sobre a culpabilidade. Pronto. Assim fica mais fácil de entender. Vamos pro próximo. Letra D. Vamos lá, letra D. Obediência hierárquica. Letra D. Obediência hierárquica derivada de uma relação de direito público leva à inexigibilidade de conduta diversa, que é a causa de exclusão de culpabilidade. Até aqui, beleza. Desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Correto, né? Exatamente isso. Exatamente. Beleza, vamos lá. Letra E. O erro sobre a ilicitude do fato pode, conforme o caso, isentar o agente de pena ou levar à aplicação de causa de diminuição de pena. Letra E. O erro sobre a ilicitude do fato é erro de proibição, previsto no artigo 21. Vou marcar aqui. Artigo 21. Que é... Vou ver se eu ponho aqui para o pessoal ver. Artigo 21. Artigo 21. Erro sobre a ilicitude do fato. O artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Então aqui, O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Artigo 21. Beleza. Artigo 21. De 1/6 a 1/3. Beleza. Vamos lá. Questão 5. Vamos lá, questão 5. Letra A. Foi a que a gente marcou e a resposta correta. Vamos lá. Letra A. É a retratação. A retratação em juízo da anterior confissão na fase de investigação, obsta aplicação atenuante da confissão espontânea. Aí até aqui correto. A não ser que a confissão retratada venha a ser considerada na fundamentação da sentença. Isso aqui é a súmula 545 STJ. 545 STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, parágrafo 3º, artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E aí tem jurisprudência também. A retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante. É isso. Mas é a súmula 545 do STJ. Vamos lá, então tá corretinho. Isso aqui. Só marcar. Fica registrada. A retratação em juízo da anterior confissão na fase de investigação obsta a aplicação da atenuante de confissão espontânea, a não ser que a confissão retratada venha a ser considerada na fundamentação da sentença. Súmula 545 do STJ. Vamos lá, letra B. Coloquei que era correta. Foi isso? Foi essa que eu marquei que era correta também. Vamos ver aqui. Letra B. De acordo com o artigo 92, inciso 1, a linha A do CP,
é efeito não automático da condenação à perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. É um artigo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Não é automático. Superior a 4 anos. Em caso de homicídio, é um efeito automático condenatório. Efeito automático. Não é automático. Com base no artigo 92, inciso 1, a linha A do CP. Do CP. Vamos lá. Letra C. Letra C é a súmula 527 do STJ. 527 do STJ. 527 do STJ. Letra C. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada. Combinada. É o delito. Pode ultrapassar. Então aqui o erro tá esse. Não pode. Pelo STJ não pode. Súmula 527. Vamos lá. Letra D. Letra D. O agente que pratica contravenção penal, sendo condenado com trânsito em julgado, depois pratica crime, contravenção primeiro, crime depois, sendo novamente condenado, é reincidente. Errado, né? O artigo 7º verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção penal depois de passar em julgada a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Tá vendo? Crime. Deve ser crime primeiro. Aí, ó. Não se caracteriza a reincidência, portanto, na hipótese em que o agente decide enveredar por uma infração penal mais grave, deixando de ser mero contraventor para se tornar criminoso. Isso aí é do livro do Kleber Masson. É crime. Contravenção. Da contravenção para crime não há reincidência. Não há reincidência. Não há reincidência. Pronto. Letra E. Concluí por aqui. Beleza? Letra E. Vamos lá. Letra E. São efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Então, o artigo 91 diz exatamente isso. Ó. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, vamos lá. O receptador de aparelho de televisão que carrega sistematicamente o produto do crime em seu veículo licitamente adquirido pode perder referido instrumento em favor da União, como efeito da condenação penal. Então vem o citado dispositivo legal não autoriza o confisco de bens particulares ilícitos do condenado, mas somente os dos instrumentos e produtos do crime, e preserva os interesses de terceiros de boa-fé. É isso. Então, como foi adquirido licitamente, artigo 91, inciso 2, a linha B. Linha B. Linha B. Ressalvado. Então aqui, como foi lícito, ele não perde. É isso. Previsão no livro do Kleber Masson. Beleza. Vamos concluir aqui. Vamos fazer de 5 em 5. Vamos só arrumar aqui, ó. Vou fechar aqui, ó.
A quinta. Beleza.